Olha que parte interessante, né? Planejarão fazer guerra uns contra os outros, cidade contra cidade, nação contra nação, reino contra reino. Lembra Mateus 24? Pois é. Quando essas coisas acontecerem, os sinais que te mostrei anteriormente tiverem se realizado, então será revelado quem? Quem? Meu filho, que viste na forma de um homem subindo do mar. Quando todas as nações ouvirem sua voz, cada um deixará seu país e a guerra que estava travando mutuamente. Vocês viram? Olha só, lembra que Jesus falou reino contra reino? Aí quem que vai aparecer? O Filho de Deus. Aqui, o pensamento do primeiro século era esse. Aparecerá, será revelado. Ou seja, a vinda de Jesus teria de ser visível. Porque ele tirou disso daqui, tá? Essa era a cultura da época. Apocalipse de Êxodo ele é escrito na mesma época que Apocalipse, tá? Pode baixar. Bom, agora vamos voltar à leitura, né? A gente só mostrou um pouquinho, né, da cultura. Acho que deu, né, para pegar, né? O que será que eles acreditavam, né? Cara, Então, eu achei isso aqui Oi? super interessante, viu? Eu adorei esse estudo. Muito obrigado. Deu para ver muito da onde eles tiraram isso. Não vou falar que é uma cópia, mas é quase. É quase. Não, a inspiração vem daqui. O Espírito Santo do Novo Testamento são esses livros. Tá aí. E outro, quando eu fizer de Apocalipse 20, você vai ver que é linearmente a citação. Mas vamos lá, o verso 4 aqui de Mateus 24, né? Vou ler o verso 4 ali, que não pulou. O 4, desculpa. Bom, vamos lá, voltando. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Lembrando que o Jesus estava falando com seus apóstolos, tá? Não é para mim, não é para você. Lembrem-se disso. Pode ir para o 5. Até porque se fosse para mim e para você e para todos que nos escutam, e o que tem de gente aí sendo enganado, fazendo coisas que Jesus nem disse, não é pouco. É muito triste. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, pessoal, adiante terá mais versículos sobre falsos cristos, tá? Mostrarei mais adiante a base histórica para isso. Verso 6 de Mateus 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, lembra que a gente acabou de ler isso aqui, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso daqui de fato aconteceu. No próprio livro de Atos vai falar sobre isso. Atos capítulo 11, verso 27 e 28, diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Também Atos capítulo 16, verso 25, diz o quê? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros todos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você vê, terremotos, né? Fome, você já vê esses acontecimentos ali. Tá batendo, né? Pode ir mais embaixo. É daí que saem essas ideias de caiu uma árvore ali e Jesus está voltando. Deu uma tempestade ali e Jesus está voltando. E eu não estou zombando da fé de ninguém, não. Estou só sendo honesto. Tudo que acontece, Jesus está voltando. Aí também tem um pouquinho, né, do livro de José, que está falando do templo. Os olhos para o templo tinham o coração partido, de dor por deixar, né, ainda acelerados, que profanavam de maneira tão horrível. Você vê os acontecimentos aí, das profanações, isso aí tudo tem base no primeiro século. Está falando da fome também.
bem como a fome mantinha dentro de seus muros, viviam tranquilos e nada faltava ao seu exército. Aí está falando do exército de Roma. Pode baixar, só para mostrar mais a história. Quem quiser ler tudo, sempre antes do Silvestre falar para eu abaixar, eu sempre dou um tempinho. Então, quem quiser ler, pausa o vídeo, vai pausando e vai lendo com calma. É porque eu também não leio tudo, porque senão fica muito, né? Sim, mas a pessoa que quiser ler, é só pausar o vídeo e ler tudo, dá para ler todo o texto. Verdade. Verso 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O comecinho. Verso 9. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem que ia ser entregue aqui e atormentado e alguns mortos e odiados por causa do nome de Jesus? Ele está falando com quem, pessoal? Os apóstolos dele. Não está falando comigo, não está falando com vocês. Pode baixar. Ó, então prova isso, ó, que aconteceu realmente. Ó. Capítulo 12 de Atos. O que diz? Atos capítulo 12, verso 1. Ó, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Atos capítulo 4, verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ó, você está vendo que as coisas estão acontecendo com os apóstolos, não tem nada a ver comigo com você. Atos capítulo 5, verso 28. Dizendo: não vos admoestamos, nós, expressadamente, que não ensinasses nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Verso 10, né, de Mateus 24. Você vê que está tudo batendo com a época dos apóstolos, não tem nada a ver no século 21. Verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai aparecer para mim aqui. Pode baixar até o finalzinho essa página. Isso, é esse subtítulo que eu queria mostrar já. Estão falando de falsos profetas, né? Aqui tem um aqui, ó. Um impostor fazendo-se de profeta é causa da morte dessas 6 mil pessoas do povo que pereceram no templo. Ó, um falso profeta foi a causa da morte desses miseráveis que haviam vindo da cidade para o templo, porque havia dito que eles teriam naquele dia um sinal manifesto do auxílio de Deus. Os revoltosos serviam-se dessa espécie de pessoas para enganar o povo, a fim de conter com semelhantes promessas, e queriam fugir para junto dos romanos, não obstante as dificuldades e o perigo que corriam, tá bom? É só para mostrar para vocês, pessoal, e tem tudo a ver ali com aquela época, tá? Então, falsos profetas são daquela época dos apóstolos.